Quem mora em Campo Grande já sabe, né? Começa a chover um pouco mais forte e de repente parece que a cidade vai afundar. Mas o mais curioso, o grande paradoxo que a gente vai investigar aqui é o seguinte: como é que uma capital que foi construída em cima de um solo que deveria ser uma esponja gigante acaba se afogando? Pois é, vamos mergulhar fundo para entender as causas desse caos. Para a gente começar a entender essa confusão toda, a gente precisa primeiro sacar a ironia da situação. Vamos começar justamente pela característica mais incrível de Campo Grande: o seu solo. Uma verdadeira esponja natural, que por algum motivo não dá mais conta do recado. Essa é a pergunta de $1 milhão que todo campo grandense se faz. Como pode, uma cidade que tem essa sorte de ter um solo que deveria sugar a água, viver em estado de alerta a cada temporal? A resposta, começa literalmente debaixo dos nossos pés. O paradoxo está todo aqui, na geologia. A cidade está construída em cima das formações Kaiowá e Bauru, que, falando de um jeito bem simples, é como se fosse um imenso colchão de areia. Um material com uma capacidade incrível de absorver água. Na teoria, era para a chuva cair e sumir no chão, mas a realidade que a gente vê nas ruas é bem diferente, né? Bom, parte da confusão é que a gente costuma usar palavras como enchente, alagamento, inundação, como se fosse tudo a mesma coisa, mas não é. Para a gente conseguir diagnosticar o problema de Campo Grande de verdade, a gente precisa primeiro entender os diferentes tipos de problema. Fazer uma verdadeira anatomia do que acontece quando a água sobe. Primeiro, vamos falar da enchente. Isso aqui acontece quando o nível da água sobe. Mas olha só, ela ainda está contida ali, dentro do canal do rio. É o que a gente vê nos córregos Prosa e Segredo, quando eles ficam cheios, quase na borda. A água está alta, mas ainda não saiu do lugar dela. Agora, a inundação, aí o negócio fica bem mais sério e destrutivo. É quando o rio simplesmente não aguenta mais e a água transborda, invade as ruas, as casas. Pensa na cena da Avenida Via Parque ou da rotatória da Rashid Neder. São exemplos perfeitos de áreas que, na verdade, são as várzeas naturais dos rios e que acabaram sendo ocupadas. E aí tem também o alagamento. Esse aqui não tem a ver com o rio. É aquela água que acumula na rua porque a drenagem local, os bueiros e as galerias não dão conta do recado. É o que acontece direto em vários bairros, tipo o Aerorrancho e o Nova Lima, onde a água simplesmente não tem para onde ir. E por último, a temida enxurrada. Aqui não é só água parada, é a água descendo com muita velocidade, com uma força que arrasta tudo o que vê pela frente. É a enxurrada que causa aquele pesadelo que todo motorista daqui conhece bem, o famoso asfalto casca de ovo, que se desfaz como se não fosse nada. Então, para a gente organizar as ideias, dá uma olhada nessa tabela. Enchente é o rio cheio. Inundação é o rio transbordando. Alagamento é o bueiro entupido que não dá conta. E a enxurrada é a força da água que destrói o asfalto. Cada um desses é um sintoma diferente de um problema muito maior. E entender essa diferença é o primeiro passo para achar a solução. Certo. Agora que a gente já sabe o que acontece, a pergunta é: por que isso acontece com tanta frequência? A resposta está numa combinação que é uma verdadeira bomba relógio. Muito asfalto, um novo padrão de chuva e, claro, decisões políticas que criaram a tempestade perfeita. E aqui está a matemática da urbanização. E ela é impressionante. Pensa comigo, no cerrado, no mato, de cada 100 litros de chuva que caem, uns 80 infiltram no solo. Agora, na cidade, com asfalto e telhado para todo lado, a gente inverteu essa lógica completamente. 95 desses 100 litros escorrem pela superfície. A gente literalmente selou a nossa esponja com concreto e asfalto. E, para piorar tudo, a própria chuva mudou. Olha só esse número: 725%. Esse foi o aumento no registro de desastres naturais na cidade desde 2019. O problema não é nem que chove mais no total do ano, mas é que agora a chuva vem de forma muito mais concentrada, mais violenta. São verdadeiras bombas d'água caindo num sistema que já estava no limite. E aqui a gente chega no X da questão política. Asfalto é uma obra que todo mundo vê, que dá retorno político rápido. Já a drenagem... Bom, a drenagem é caríssima, super complexa e fica enterrada, ninguém vê. Então, por décadas, a escolha óbvia foi pelo asfalto. Isso criou um déficit de infraestrutura que hoje cobra um preço muito alto. Então, quando a gente junta tudo isso, o solo selado, as chuvas mais violentas e a falta de planejamento em drenagem, o resultado é o desastre. Agora vamos dar um zoom e visitar alguns dos pontos mais críticos, as verdadeiras cenas do crime hidrológico aqui de Campo Grande.
O caso da Via Parque é um clássico. As barragens que existem ali deveriam funcionar como uma caixa d'água de segurança, sabe? Para segurar o excesso da chuva. Só que elas não funcionam. As saídas de água são tão grandes que a água passa direto, sem nenhum freio. E como se não bastasse, o assoreamento, a terra que desce dos bairros mais altos, foi enchendo os lagos, diminuindo o espaço que sobra para a água. E agora a gente chega no que a própria prefeitura considera o maior problema de drenagem da capital, o cruzamento da Rachid Neder com a Ernesto Geisel. Aquilo ali é um verdadeiro nó hidráulico. A água que desce com toda a força pela Rachid bate de frente com o córrego Segredo, que já está cheio. O resultado são aquelas inundações explosivas super perigosas. E esse gráfico aqui, ele escancara o tamanho do problema financeiro. O orçamento da cidade para drenagem, em um ano, é de cerca de 28 milhões de reais. Só que para resolver apenas o problema ali da Rachid Neder, o custo estimado é de 160 milhões. Quer dizer, com dinheiro que se tem, a gestão mal consegue apagar incêndio, não dá para atacar a raiz do problema. Então tá, se o jeito tradicional de fazer engenharia com tubos e concreto é caro demais e não tá dando conta, qual seria a saída? A resposta parece estar numa mudança radical de pensamento. Em vez de brigar com a água, tentando expulsar ela da cidade, talvez seja a hora de trabalhar com ela. É aí que entra essa ideia nova, que inclusive já virou lei municipal por aqui, o conceito de cidade esponja. A lógica é genial de tão simples. Em vez de construir tubos gigantes para mandar a água embora o mais rápido possível, a ideia é criar mecanismos para que a própria cidade consiga absorver, reter e até reutilizar essa água, basicamente imitando o que a natureza já faz. E nesse ponto, a geologia de Campo Grande volta a ser a grande protagonista. Esse nosso solo arenoso é uma faca de dois gumes. Por um lado, ele é a esponja perfeita, ideal para esse conceito de cidade esponja. Mas por outro, ele é muito instável, ele se desfaz com facilidade. Se a engenharia não for extremamente precisa, a água infiltrando com força pode criar erosões gigantescas, as famosas vossoroca. E essa tabela aqui deixa a diferença bem clara. De um lado, a gente tem a infraestrutura cinza, na tradicional, com tubos e canais caríssimos para levar a água embora. Do outro, a cidade esponja, que usa soluções baseadas na natureza para segurar a água onde ela cai. É uma abordagem mais resiliente, muito melhor para o meio ambiente e que, a longo prazo, pode até sair mais em conta. Então, no fim das contas, o ponto crucial é este. Campo Grande foi crescendo sobre a lógica da cidade do asfalto. Mas para sobreviver a essa nova realidade do clima, a gente precisa urgentemente fazer a transição para a cidade esponja. A grande questão que fica no ar é: será que a gente está pronto para essa mudança de mentalidade e de engenharia?